Até a camisa do mesmo jeito, dá para ver a camisa. Mas vamos lá, né? Pode começar. Chefinho, já começou a gravar Pode aí. arrochar, tá gravando. Pronto, boa Já noite, tá né? rodando, pode arrochar. Primeiramente. Boa noite, primeiramente. Espero mais uma vez estar contribuindo com os conhecimentos de vossas senhorias. Vamos dar continuidade a esse slide e possivelmente iniciarmos o próximo, né? Mas hoje eu quero que vocês participem do mesmo jeito daquele dia, né? Tem que participar mesmo. Falamos aula passada, né? Ou finalizamos exatamente nesse slide aqui, onde eu estava comentando sobre essa questão da competência 2. Então, a competência 2 é aquela competência que trata de três vertentes dentro do texto dissertativo argumentativo. Então, ela trata da compreensão da proposta de redação, que evita que você tangencie o seu texto, né? Proposta de intervenção. Trata do repertório sociocultural, né? Que está aqui ele. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse repertório, o que é repertório sociocultural, como ele deve aparecer dentro da nossa redação. E também a tipologia textual, né? A tipologia textual, você sabe que é um texto dissertativo argumentativo. Na grade específica de correção de vocês, a competência 2, ela está inserida dessa forma aí. Nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Professor, essa competência 2, ela não tem nível 1? Tem. Ela tem nível 1. O nível 1 da competência 2 está diretamente ligado àqueles textos que tangenciam. Então, se você tangenciar, automaticamente o seu texto na competência 2 ele será nível 1. Então, por isso que ele não aparece aqui. Por que ele não aparece aqui? Porque para eu chegar nesses níveis aqui, para avaliar a redação de vocês nesses níveis aqui, onde eu vou levar em consideração esses elementos aqui, eu tenho que passar do nível 1. Ou seja, meu texto não pode ser tangenciado. E o texto tangenciado já barra o meu texto no nível 1, fazendo com que eu não atinja, né, o recorte temático necessário. Então, o nível 2, vocês estão vendo aqui, que é aquele texto que tem muitos trechos de cópias, né? Então, aquelas pessoas que gostam, abusam, usam os textos motivadores. Então, você usa muito esses textos motivadores aqui para copiar. Gente, não é um bom negócio. Então, pessoas que usam esse texto motivador aqui com o simples objetivo de copiar. Gente, não é aconselhável. Eu sempre digo a vocês, e repito, torno a repetir, que os textos motivadores eles têm sim que serem utilizados. Tem sim que ser utilizados. Mas de uma maneira inteligente, né? De uma maneira que realmente faça justiça para que ele é utilizado. Então, muitos trechos de cópia, quando você copia muito, aqui, pessoal, estou no muitos trechos, eu não estou no 100% de cópia. Se o texto é 100% copiado, ele é cópia, é zero direto. O nível 3 é quando você está simplesmente só baseado nos textos motivadores. Gente, a redação do Enem, ela não quer que você se baseie só naqueles textos motivadores. O que a redação do Enem quer? Ela quer que você vá além daqueles textos motivadores. O texto motivador é para que lhe motivar a escrever. Então, a partir do momento que eu me motivo a escrever, então eu esqueço esse texto motivador e vou passar a ir além desse texto motivador. Metade dos alunos, pode botar aí 50%, eles ficam nesse nível aqui, ó. Metade dos alunos. 50% dos alunos do Enem, eles ficam nesse nível aí. Professor, mas esse nível aí já vai me render 120 pontos. É uma boa pontuação. Não, gente. Não é uma boa pontuação. Se você tiver aí redações nesse nível 3, é aquelas redações medianas. De medianas para baixo, né? De medianas para ruim. Então, não é aconselhável ficar nesse nível 3 na competência 2.
Porque você está muito focado, se você ficar aí, muito focado na questão do texto, dos textos motivadores. E não é assim que funciona a redação. Tá bom? Vou para o segundo ponto da competência 2. E aí ele se refere aos textos motivadores não legitimados. Pessoal, texto motivador não, repertório não legitimado. Professor, o que seria um repertório não legitimado? É aquele repertório onde você não prova de onde ele veio. Por exemplo, você coloca lá no seu texto que uma pesquisa mostra que 20% dos jovens preferem usar o computador ou usar a internet a assistirem aula. Então, que pesquisa é essa? De onde saiu essa pesquisa? Qual foi a fonte dessa pesquisa? Ah, mas é um repertório sociocultural. É um repertório sociocultural, mas não legitimado. Eu não provei de onde ele veio. Então, eu tenho que provar de onde ele veio. Então, foi a revista X, foi o Instituto Y, foi quem que fez esse estudo e chegou diretamente nessa resposta. Então, o repertório não legitimado é a mesma coisa de você não citar nada. Ah, mas o repertório é tão bonitinho? Mas se ele não for legitimado, ele não vai contribuir em nada para a sua nota. Beleza, gente? Então, quando você for citar um repertório, for utilizar um repertório, a gente vai já dar uma olhadinha aqui no que seria o que pode ser considerado repertório sociocultural. Então, se você vai citar um repertório, se você vai trazer uma informação para dentro do seu texto, logicamente, para que você traz uma informação a mais? Para agregar a discussão do seu texto. Ou seja, fazer com que o seu texto ele ganhe mais e mais credibilidade. E se o repertório não é legitimado, ele não tem credibilidade. Tá bom? Agora, vamos aqui para o repertório legitimado. Pronto. Quando eu chego nesse repertório legitimado, eu tenho duas possibilidades. No caso, não duas, três possibilidades do repertório legitimado. Primeiro, ele pode ser legitimado, você pode provar de onde ele veio, mas ele não tem nada a ver com o tema da redação. Então, é a primeira situação. É repertório legitimado, mas não tem nada a ver com o tema da minha redação, não tem nada a ver com a discussão do meu texto, não tem nada a ver com a proposta, digamos assim, a problemática levantada no meu texto. Então, é um repertório legitimado que não vai ter nenhuma função no meu texto. Então, eu vou parar também nos 120 pontos. Agora, eu tenho a outra situação, que aí leva ao nível 4 da competência. Ele é pertinente ao tema, ou seja, ele tem a ver com o tema, tem a ver com a minha discussão, né? Agora, quando eu me refiro ao uso desse repertório, ele é improdutivo. Professor, o que seria um uso improdutivo? O uso improdutivo de um repertório é você apenas citar. Então, o IBGE, em recente pesquisa, trouxe o número de que 20% dos jovens preferem se distraírem com os meios eletrônicos do que assistir aula. Parei. Ou do que estudar. Ponto. E começo outro argumento. Sem pegar esse repertório que eu acabei de citar, que ele estaria ali para quê? Para enriquecer a minha discussão. Então, eu não peguei ele, não contextualizei. Então, apenas citei. É como se você pegasse só a citaçãozinha sozinha, Ctrl+C, Ctrl+V no meio do seu texto. Ou seja, é aquela maneira de que, se você tirar, não vai fazer nenhuma diferença no seu texto. Então, você teve um uso improdutivo. Aqui, já vai, se o repertório é pertinente ao tema, mas o uso é improdutivo,
automaticamente, você já vai aqui para um 160. Beleza? E tem a terceira e última situação. Repertório pertinente ao tema, mas com uso produtivo. Aqui, sim. Como seria um uso produtivo de um repertório sociocultural? Vou citar o mesmo repertório que eu citei anteriormente. O IBGE fez um estudo onde trouxe o resultado de uma pesquisa que mostra que 20% do alunado brasileiro preferem as redes sociais a estudar. Isso mostra o quão é defasado o sistema educacional do Brasil. Ou isso mostra o quão é defasado o nível de intelectualidade dos nossos jovens, pois a grande maioria deles não pensam, não agem, não tem posicionamento crítico. Você está vendo que eu estou construindo uma argumentação? Você está vendo que eu estou engajando esse repertório que antes era apenas uma pesquisa, um recorte de uma pesquisa, mas eu estou engajando na minha discussão. Então, isso seria ou é o uso produtivo. Professor, é fácil atingir 200 pontos dessa competência 2? É fácil. Vai depender da sua malícia quanto escritor. É você ficar ligado nesses detalhes. Então, o repertório ele tem que existir. Quando ele tem esse uso produtivo, que ele é pertinente ao tema, então, automaticamente, aqui eu tenho 200 pontos da competência 2. Claro que a competência 2, vou até abrir esse parênteses para você. Claro que essa competência 2 não se resume só ao repertório. Não se resume só ao repertório. O repertório é uma situação a mais. É um dos elementos. Então, para que eu tenha esses 200 pontos aqui, ó, eu tenho que compreender a proposta de redação, eu tenho que fazer um texto dissertativo argumentativo e eu tenho que usar produtivamente um repertório sociocultural. Então, não é só, como a gente fala, não se resume só esse repertório, não se resume só a ele, nem tampouco só o texto dissertativo e nem tampouco só a proposta de redação. É um conjunto. Beleza? Então, quando eu junto todos esses três elementos, eu formo um todo na competência 2, que eu tenho 200 pontos. Então, não é você apenas citar um texto, um repertório e achar que automaticamente sua nota vai chegar a 200 pontos no nível 5, porque isso não vai acontecer. Entendido, gente? Como é que vocês estão? Estão entendendo? Estão me ouvindo direitinho? Vocês estão tão calados que eu estou até com medo. De boa. Falem comigo. Rodrigo, sim. Maria, sim. Maria Isabel, sim. Cadê Raíssa? Tá aí? Tá, Alessandra? Brisa! Boa noite. Seus bonitinhos. Como é que tá o pessoal de Riacho aí? Tá tudo bem? Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. Raimundo, Bento. Raimundo já tá comendo. Ele deve estar engasgado com cuscuz. Raimundo já está na merenda dele do cuscuz light. Raíssa deu boa noite aí. Valeu, Raíssa. E aí, eu tô aqui concentrado. Tá bom, Raimundo. Valeu, Estou concentrado. Raíssa aí, né, que eu mandei as redações dela, parece que ela não gostou muito das notas, não foi, Raíssa? Ficou brava comigo, fica brava comigo não, viu? Gente, as outras redações eu não tive como terminar hoje, mas amanhã, com certeza, mandarei aos que me enviaram, viu? Os que me enviaram hoje e os dois que faltavam eu retornar. E aí, Raíssa? Raíssa gostou muito da redação, gostou das notas, né, Raíssa? Mas, as redações que eu corrijo de vocês, né, a grande parte das redações que eu corrijo de vocês, mais ou menos, mas minha Raíssa, ó, gente, eu vou, posso externar, Raíssa? Posso falar? Travou um pouquinho aí, e aí, voltou?
Voltou, Raimundo, aí? A conexão? Me deu ok aí, se tiver voltado? Pronto. Gente, Raíssa ficou com raiva porque tirou 960. Tirou 920 e o 940. Foi isso, Raíssa? Acho que foi isso, foi? Pronto. Raíssa ficou estressada. Diga aí a situação dessa menina. Eu disse, olha, tenha calma, mas você não vai me endoidar, não, porque você vai me endoidando e vai me endoidando, não tem futuro, não. Mas brincadeiras à parte, Raíssa, e que sirva para os nossos outros colegas que estão aí, brincadeiras à parte, mas que sirva de lição. Gente, Raíssa, acho que desde a primeira que eu passei, que sempre está me mandando, não é isso, Raíssa? E a nota dela está sempre batendo nessa casa aí dos 900, 960, 920. E claro que eu entendo ela, né? Eu brinco com ela assim, mas eu entendo ela, que ela quer o 1000 pontos, mas é uma excelente nota já. Já é uma excelente nota. Mas não vamos parar por aí, não. Mas siga o exemplo dela, viu? Vai ter aquelas pessoas... ter essa divisão de notas. Foram 3 que eu corrigi dela, dessa margem aí. Então, acima de 900 pontos. Me enche de orgulho, a verdade é essa, viu, Raíssa? E permaneça assim. Mas um grande desses fatores, como eu disse, até conversando com ela no privado, e digo para vocês também, é esse peso aqui dessa competência 2. E pelas redações que eu corrijo de vocês, os que me mandam, geralmente, quando não está aqui, ó, está aqui, ó, no 160 na competência 2. Claro que tem aqueles casos que não traz o texto, não traz o repertório sociocultural, mas tem que ter essa dinâmica. Eu não sei, depois, Raíssa, eu vou conversar com você, se você autorizar, eu expor sua redação aqui, a gente faz a correção aqui para o pessoal ter olhar como é mais ou menos, como você está fazendo, tanto a dela como qualquer um outro, viu? Se qualquer um de vocês que manda uma redação para mim quiser que eu exponha aqui para fazer a correção, para mostrar aqui, não se sinta envergonhado. Pode falar comigo que eu exponho, não tem nenhum problema. Tá bom? Então, pode mandar. Pode dizer assim, bem, pode mostrar minha redação aí, que às vezes o erro de um é o erro do outro, né? Às vezes o erro da pessoa, a gente tá com a dúvida, mas se quiser que eu exponha, não tem problema, é só falar. Tanto Raíssa como qualquer um outro aí. É só dizer assim, bem, pode mostrar minha redação aí na próxima aula, faça a correção dela aí online com a gente, faça a correção dela aí para todo mundo ver, que a gente faz, viu? Não sintam-se envergonhados em pedir isso. Tá bom? Mas, competência 2, para... Que é isso, Raíssa? Ah, meu Deus, que conversa é essa? Oh, meu Deus. Mas eu vou lhe convencer, no privado eu lhe convenço. E convença aos outros também. Pessoal, não tenham medo de mostrar os seus textos. Tem alguém aí que quer que eu mostre o texto próxima aula? Eu trago ele bem corrigidinho aqui para a gente discutir. Se tiver, é só levantar a mão. Ou dizer, eu. Edinardo, cadê Edinardo? Edinardo não está na aula hoje, não? Na academia. Ele está malhando para ficar malhado. Então, para a competência 2, gente, eu tenho esse organograma aqui, né? Essa situação. Mas eu espero que vocês, a partir de hoje, com o número de exemplos que eu vou trazer para você. Inveja de quê, Jefinho? Ora, Jefinho dizendo que eu tô com inveja. Eu bem gordinho aqui, chega, tô cevado. Negócio de inveja. Com os repertórios. Com o repertório que eu vou mostrar para vocês, espero que possa ser que vocês, a partir da próxima redação, não sei se fizeram. Eu vou botar o tema hoje, tema 8, né? O 7 eu botei semana passada, o tema 8 colocarei hoje. Mas vamos adiante. Pessoal, repertório legitimado. O que é considerado repertório legitimado? Jefinho, eu vou lhe contar uma coisa aqui, Jefinho. Só quebrando aqui o tempo da aula aqui, né? Só para contar isso. Jefinho, você diz, se eu tivesse na academia esses últimos dias, eu tinha sofrido com força, que eu era bem magrinho.
eu extraí um dente, não tô comendo, meu amigo, eu já tenho sofrido aqui com fome. Pelo menos eu tenho gordura para queimar. Se eu não tivesse, ó. Aí, meu amigo. Eu tava só foi que minha menina disse, tava só o pó do grafite. Aí, da semana passada pra cá, meu amigo, desde quarta-feira, Jefinho, desde quarta. Eu tô só bebendo. Parece menino ruim Água, mingau. né? Só bebendo, mingau. Só com uma papa. Mas o negócio ruim é do mingau e da papa. Mas a partir de amanhã, tem gosto de nada. Eu vou tirar esses pontos aqui da minha boca, tem mais pontos do que na minha roupa. E vou voltar a comer, a me alimentar, que é um negócio ruim, Ave Maria. Pessoal. É verdade. O que seriam os repertórios legitimados? O que eu posso considerar como repertório legitimado? Fatos ou períodos históricos. Claro que não é qualquer período, nem qualquer fato. É período histórico reconhecidos. O que são os períodos de história reconhecidos? Aqueles que Bruno fala para vocês aí, menta muito quando ele vai dar aula de história. Então, quando ele vai falando para você, tá, aquelas coisas que aconteceu, que Getúlio Vargas não sei o quê, a cana-de-açúcar, pronto. Esses fatos históricos, fatos que mudaram alguma coisa, fatos ou períodos. Então, o período da colonização, eu posso utilizar o período da colonização como um repertório sociocultural na minha redação? E aí, o que vocês acham? Eu posso? Posso, sim. É um período, né? Um período da história que está lá marcada, gravada, linda, maravilhosa. Dependendo de você acreditar ou não, está lá. Então, eu posso, sim. Então, fatos ou períodos de história reconhecidos. Outro. Personalidades ou figuras, celebridades e personagens. Gente, isso tudo também pode ser considerado repertório sociocultural. Então, o personagem do filme X, um personagem do livro Y, a personalidade Paris Hilton, mas não tem nada a ver, né? Como botar aquela maluca numa redação, pelo amor de Deus? Não tem nada na cabeça, só dinheiro. O que ela tem é dinheiro, pronto. Nada mais do que isso. Diga aí, algumas personalidades aí que vocês conhecem? Vocês que vivem nesse mundo digital aí de vocês? Aqueles digital influencer, né? Que tem muito digital influencer da moda aí, que vocês seguem. Então, como é? Carlinhos Maia, Juliette. Carlinhos Maia, Juliette. Então, essa galera aí. São personalidades. É da internet? Está viralizando? Está. Eu posso ter como legitimado? Posso, que aí não tem como você dizer que você não inventou. Realmente ele falou aquilo, né? Eu fico com um pé atrás em citar essas personalidades, essas celebridades. Eu fico com um pé atrás. Mas pode ser citado sim. Pode ser citado sim. Eu não gosto muito, mas aí não é o que eu gosto, eu deixo de gostar. A gente está num ambiente de que o que é e o que não é. E é, sim, considerado repertório sociocultural, essas personalidades também. Aí entra as personalidades do mundo da doutora quem? De Holanda, quem é? Diga aí para mim. Ó. Eu desconheço, viu? Essa daí eu não acompanho. Diga aí, Yuri. Quem é essa doutora de Holanda? Qual o que ela fala, do que ela trata? Deixa aí nos comentários que eu leio já. Então, mulher do filho da MC Kevin. Assim. Pronto. Aí você vai associar a questão dela ser advogada, né? Então, aí sim. Mas o fato dela ser a mulher do final do MC Kevin não a deixa, não a transforma em personalidade que possa ser usada na redação. Agora, a profissão dela, que é advogada criminalista, aí sim. Então, a advogada criminalística, doutora quem? Doutora... Tira esse doutora, até para que ela não tem doutorado.
advogado criminalístico fulano de tal. Aí você pode utilizar assim como repertório. O que eu quero deixar claro é que não é o fato dela ser a viúva do rapaz, que ele era celebridade, né, digamos assim, que a transforma em um repertório sociocultural válido, beleza? Ou a questão da validade do repertório. Ela criou um Instagram há 2 dias e já está com 3,6 milhões de seguidores. Mas ela é influenciadora digital. Pronto. Eu vou puxar essa questão aí de Yuri, né, do Instagram dela, 3,5 milhões de seguidores. Mas vocês acham que esses seguidores ela ganhou ou ela tem? Até porque eu não sei, né? O Instagram dela, o que trata, né? A temática do Instagram dela sobre o que trata. Mas é pela profissão dela ser advogada criminalista, ou por ela ser a viúva de um funkeiro, né? Não, um rapper, né? Rapper. É bem famoso. Então, Esse ano tá mais perdido que segue em tiroteio. Como é? Você tá mais perdido que segue em tiroteio. Eu não conheço a mulher, não conheço esse povo, não. Eu ouvi falar assim por cima, né? Mas não me atrelei, assim, não tive a curiosidade de adentrar no assunto. Mas se for pela profissão dela, é porque ela posta lá dicas, posta lá casos que ela ganhou, que ela venceu, que ela ajudou, beleza. Beleza? Mas vamos adiante. Nomes de autores, aí entra no nosso meio, filósofos, poetas, entre outros. Gente, também é repertório legitimado. Nomes de autores, Machado de Assis, Raimundo Correia, Clarice Lispector, Álvaro de... Pronto. Se por acaso, um dia, na redação de vocês pegarem um tema com relação à questão do negro, do preconceito, e você quiser fazer essa analogia histórica com a escravidão, com a questão da época da escravidão, gente, um autor top de linha para você citar é o Castro Alves. Então, o Castro Alves ele é autor de uma obra bem conhecida aí. Qual é? Hein? Isaura? E aí? A obra mais conhecida de Castro Alves. Toda esquina que você vê, você anda, você ouve falar dela. Vala-me Deus, e o silêncio pairou. Gente, navio negreiro, gente. Era um cara que lá no século XIX se preocupou com a questão do negro, com a questão da escravidão. Um cara de 22 anos. Morreu muito cedo, morreu com 23 anos ele de idade. Tuberculose. Vocês não estão estudando literatura, não, gente? O que vocês me dizem? Mas, de fora a parte, então, dê uma olhadinha desses autores da literatura, escolas literárias, gente, período literário, barroco, arcadismo, no caso, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, aqui mais próximo de vocês, a Semana de Arte Moderna, o modernismo, pós-modernismo, pré-modernismo. A gente tem que ter essa visão completa da coisa. Mas, para fixar nomes de autores, filósofos, poetas, tudo isso pode ser repertório legitimado. Outras, aí é para a galera que gosta realmente de filmes. Professor, eu posso usar filmes no meu texto? Pode. Use sem moderação. Livros. Professor, eu posso usar um livro que eu li há muito tempo? Pode, não tem problema. Peças teatrais. Eu assisti uma peça, está em cartaz uma peça X que trata dessa temática. Escultura. A escultura de Aleijadinho mostra que a questão da deficiência não é um meio para que você desista dos seus sonhos. Olha aí. Então, já fiz essa conexão. Alguém aí sabe quem é Aleijadinho, gente?
valendo um jantar, pago pelo ponto da ciência, com um acompanhante. Pago pelo pão da ciência, mas descontado do salário de bem. Pode descontar que eu pago. Então, gente, é a Quer questão que eu responda? Diga aí. É um escultor brasileiro, né? É isso aí. Ele é de Ouro Preto, né? De Ouro Preto, e aí? O barroco, né, Ben, também? Barroco. Valeu, Jeff. Jeff já tá com tudo. Meu filho, eu conheço. Eu só lembro das imagens lá que ele fez lá em Pedra Sabão. Agora detalhe, viu, Jeff? Eu não lembro o nome dos bichos lá, mas eu sei como é o negócio. Eu não lembro o detalhe interessante do Aleijadinho é que ele é barroco, ele é o escultor barroco, né? Ele participou dessa geração barroca, né? Só que ele produziu mesmo, fez sucesso no arcadismo. Então, ele é o grande exemplo de uma figura que pertence a uma escola literária e vai fazer sucesso na outra escola literária. Então, no arcadismo, ele foi bem conhecido, logo no início do arcadismo. São duas figuras, ele, o Aleijadinho e o Mestre Ataíde. Foram duas figuras do barroco, mas que fizeram sucesso ali no arcadismo. Então, gente, e ele, o porquê que o nome dele é Aleijadinho, né? Pode estar se perguntando, porque realmente ele era aleijado, viu, das mãos, amarravam as ferramentas à mão dele para que ele começasse a esculpir em pedra sabão. E Jefinho aí conhece a obra dele. Se vocês botarem na internet, vocês vão ver também. A questão da perfeição, cara, dos detalhes que ele fazia. Um cara, quando você vê, você diz, não, como é que o cara aleijado fazia um negócio desse? Beleza? Ele tem livro também, eu não sei, viu, Ellen? Eu não sei se ele chegou a escrever, né? Mas escultura é bem conhecido. E o Mestre Ataíde nas artes plásticas, né? Nas pinturas. O cara que já pintou e pintou vários tetos de igrejas aí, lindas, maravilhosas, maravilhosíssimas. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir ali em Salvador, vocês dão uma olhadinha, viu? Mas vamos adiante. Pessoal, conhecimentos e suas definições, conceitos e suas definições de áreas do conhecimento e seus profissionais. Então, sociologia e sociólogos também são considerados repertórios, história e historiadores, filosofia e o filósofo, literatura e o escritor, educação e os educadores. Quem nunca citou na sua redação o Paulo Freire, pelo amor de Deus? Vygotsky, Chomsky, a Caverna de Platão. Meu amigo, a Caverna de Platão teve um ano que saiu com força. A Caverna de Platão. O mito da Caverna de Platão. A questão do bom selvagem de Rousseau. Beleza? Medicina e médico, linguística e os linguistas. Pessoal, são tudo isso. Olha aí, Jeff disse que Chomsky usou até hoje. Nunca ouviu falar, Ellen? Então você está perdendo um bocado da sua vida, viu? O mito da caverna para tudo. Pronto, aí Raíssa botou o mito da Caverna de Platão aí para tudo. É bem utilizado dentro do repertório, o mito da caverna. E um tema que utilizou bastante esse mito da caverna foi a do ano atrasado, esse ano passado não, do outro ano. Usaram bastante o mito da Caverna de Platão, muito, muito, muito mesmo. Então, foi usado como âncora, né? É como se fosse o repertório âncora. Mas sempre cai. O mito da caverna, ele dá certo com muitas coisas, né? Muitos temas, ele pode ser relacionado a esse mito da caverna, né? Na educação, como eu falei para vocês, né? Tem muitos aí educadores e vocês podem utilizar o Paulo Freire da vida aí e entra aí nas suas vertentes aí, o Chomsky, o Vygotsky, né? Assim, vai mais pro lado aí da filosofia. Quem tem os filósofos aí, o Emmanuel Kant,
né? Os filósofos quentes caem como pouco, os sociólogos também caem muito. Então, tudo isso, o que eu quero que vocês levem de lição daqui, que tanto o conceito quanto as suas definições, a área do conhecimento. Então, tanto o conceito quanto a sua área ou seus profissionais podem sim ser utilizados como repertório sociocultural legitimado. Beleza? Vamos adiante. Estudos ou pesquisa, esse daqui, gente, é o que eu mais admiro. Não é que os outros não possam ser utilizados. Podem. Mas eu acho assim, aí é a opinião do professor. Gente, uma redação que traz um estudo, que traz uma pesquisa como repertório sociocultural, mostra que esse aluno, ele é um aluno informado, é um aluno antenado, é um aluno que pesquisa, que busca, que estuda. Então, por isso que eu gosto desse repertório aqui. E muitas vezes, qual o lado ruim desse repertório? Por que ele é difícil? Porque se você não souber exatamente do assunto, você não vai trazer uma pesquisa que não tem nada a ver para dentro do seu texto, não é assim? Então fica bem melhor eu trazer analogias. E analogias eu faço com quem? Com filosofia, com obras de filme, com literatura, com livros. Então é melhor fazer essas analogias. Raíssa disse que não dá para lembrar de tudo. Dá mesmo não, Raíssa, não dá. Mas quando vocês puderem, dar uma assistidazinha. Estão assistindo bastante. Estão assistindo bastante jornal? Ou não? O que vocês me dizem? Estão assistindo, gente? Maria disse que não, Francisco disse que sim. Lenara. Oi, Lenara, boa noite, Lenara. Lenara disse que não. Lenara, minha filha, assista. Roberta disse que não muito. Henrique disse que sim. Gente, tem que assistir, tem que ter esse hábito de assistir mesmo jornais, sentar a bunda na cadeira e prestar atenção. Eu estava pensando aqui comigo, fazendo um exercício aqui. Eu ainda vou dar essa aula para vocês. Geralmente, Jefinho começa dia 2, né, Jefinho, os aulões? Dia 2, dia 4, como é? Dia 4, próxima segunda-feira. E quem não se inscreveu, galerinha, vamos se inscrever. Pronto, dia 4 começa os aulões, né? O ciclo de aulões. Vai ter esse momento de a gente conversar sobre esses possíveis temas. Mas eu estava aqui essa semana corrigindo as redações e me veio na mente aqui a questão da crise hídrica pela qual nós estamos passando. Você vai dizer assim, não, Bento, mas isso aí não tem capacidade de cair, não. Pode ser que não. Mas eu vou só lembrar você que já teve um ano que o Enem trouxe essa temática. Eu não lembro o ano exato. Jefinho, se você puder me ajudar aí, pesquisar aí na internet aí, Jefinho, me diga aí qual foi o ano que a temática do Enem foi a questão da seca, da crise hídrica. Aí você fala aí para mim. Gente, teve um ano que já foi sobre isso. Sobre essa questão da crise hídrica. E, coincidentemente, o ano que caiu essa temática no Enem, estava acontecendo o que está acontecendo neste momento. São Paulo e as grandes metrópoles estavam passando por dificuldades. Era racionamento, era a questão do toque de recolher para todo mundo, que tal hora ia desligar tudo. Gente, é bem sugestivo. Foi no mesmo período, esse mesmo ano, aconteceu essa mesma coisa que está acontecendo agora. Se vocês que estão acompanhando o jornal aí, estão dizendo aí que estão acompanhando o jornal, vocês sabem que volta e meia está aí programação na televisão pedindo para economizar água, para economizar energia, as empresas de energia dando até desconto na conta de luz para as pessoas que economizarem. Então, claro que mas a crise hídrica é tão, digamos assim, é tão normal para a gente. É normal para a gente. Agora, para esses grandes centros, São Paulo principalmente,
Gente, lá só. Olha quando é. Me digam aqui, respondam, sejam sinceros comigo. Vocês veem, em anos normais, a preocupação com a falta d'água no Nordeste? A mídia com essa preocupação, o que vocês me dizem? A mídia fazendo campanha para fazer essa questão do racionamento, para a mídia cair em cima para que a gente não gaste. Vocês não veem isso, né? Olha, tá aí, olha. A lista aí. Não, não, não. E mesmo, não é. Gente, agora eles estão vendo porque os grandes centros estão passando por isso. Aí eu vou já chamar a atenção de vocês. Gente, se cair um tema relacionado a isso, não vá falar lá de São Paulo, lá do Rio, lá das metrópoles que estão passando por esse problema, não. Fale do Nordeste, vocês conhecem a realidade do Nordeste. Para eles, né, para a grande mídia, a seca é agora. Para a gente, a seca é a nossa vida toda. Então, já fica a dica aí. Eu estava pensando aqui, rapaz, teve um ano que caiu sobre isso e exatamente nós estávamos vivendo. Bem, Oi. Aqui eu não, nas pesquisas que eu fiz, não encontrei nada relacionado à crise hídrica. Mas teve um efeito da lei seca, o contrário, em relação à bebida. Foi, mas depois eu procuro aqui e digo para vocês. Será que eu sonhei? Não, sonhei não. Tem nem condição de eu ter sonhado isso. Não é possível. Depois eu procuro e digo para vocês. Eu vou mandar a pesquisa aqui que eu fiz no seu privado, você dá uma olhadinha. Manda aí, depois eu dou uma olhadinha e eu passo a informação completa. Mas só para essa questão, né? Só para a gente ficar atento a esses detalhes. Pode ser, ninguém sabe. Né? Vai ter esses possíveis temas que a gente vai discutir nesses aulões aí daqui para frente, mas é algo a se pensar, né? Mas eu queria só chamar a atenção, até num tom de desabafo, né, para vocês e para quem quiser, né? Essa questão do porquê não se preocupar com a gente que passa esse perrengue a vida toda. Só preocupa, só manda racionar, só manda quando as grandes metrópoles passam por esse problema. Mas isso é uma questão preconceituosa, sei lá, é uma questão de empatia, não sei. Mas sempre é assim, beleza? Vamos adiante. Pessoal, os meios de comunicação conhecidos que podem ser utilizados como repertório. Diário de Pernambuco, Correio de Brasília, Folha de São Paulo, Valor Econômico, Zero Hora, Estadão, Veja, UOL. Gente, aqui só foram alguns. Alguns. Ah, professor, a internet. G1. Aquele da Record é o quê? É o portal R7. R7. Pronto, portal R7. O G1 colocaram aí. São vários e vários meios de comunicação que servem para disseminar essas informações. A internet. Professor, a internet, ela é considerada um repertório sociocultural? Não. A internet, não. Agora, uma mensagem, uma pesquisa, um estudo que veiculou na internet. Mas quem é o repertório é esse estudo. Tá entendendo? A internet por si só o fato de internet não considera como repertório, mas sim as coisas que circulam na internet. Aí sim, blogs, sites que vocês citaram aí, aqui tem uns, G1, R7, a questão acho que tem Globo News também, tem o Globo.com, tem um monte de sites aí que vocês podem pesquisar. Ah, o Twitter, professor, o Twitter pode ser utilizado como meio de repertório? Pode, com uma ressalva. Digamos que você viu lá no Twitter um post sobre uma pesquisa recém-realizada pela Unesco. Pronto, você vai dizer. Em uma recente pesquisa realizada pela Unesco, que circulou nas redes sociais, ou numa rede social, para não dar mexendo, né, você não está ganhando para isso, mas você pode dizer, numa rede social de alcance, grande alcance, trouxe isso, isso e isso. Então pode ser. Mas o Twitter sozinho não é considerado também como se fosse ele sozinho o repertório. Beleza, gente? Estão entendendo?
Pois vamos lá. O que eu entendo por repertório sociocultural, gente? Citação de autores reconhecidos pelas áreas do conhecimento. Pronto. Outro. Contextualização histórica por meio de fatos, momentos históricos conhecidos. E, por último, apresentação de reportagens, pesquisas. Desde que o quê? Apresentem, grife aí, ó, fonte detalhada, descrita no seu repertório. Então, não adianta eu citar uma pesquisa, como eu falei lá no início da aula. Citei uma pesquisa, pesquisas mostram que 20% da população brasileira não teve acesso à educação no ano de 2020 ou de 2021. Gente, pesquisas... Pode até essa pesquisa existir, pode até essa pesquisa estar correta, esses dados estarem corretos, mas eu não tenho a fonte detalhadinha. Se eu não tiver fonte, gente, não vai fazer a menor diferença. É aquele repertório não legitimado. Então, fique ligado nas fontes da pesquisa. Professor, digamos que eu lembro da pesquisa, mas eu não lembro da fonte. Eu uso ou não uso? Gente, melhor não usar. Ou procurar uma que você lembre da fonte. Beleza? Então, sempre nessa ótica. Se for para usar, que traga a fonte. Traga de onde você tirou, como você chegou a essa informação. Beleza, gente? Até aí, tudo bem? Vamos adiante. Pessoal, eu tenho aquela parte que é todo baseado nos textos motivadores. É o repertório baseado nos textos motivadores. Eu tenho o repertório pessoal e eu tenho o sociocultural. Os repertórios baseados nos textos motivadores, já falei para vocês anteriormente, é tudo aquilo que você traz, só que está tudo ligado àqueles benditos textos. Os gráficos dos textos, as pesquisas dos textos, os números lá das pesquisas do texto. Então, tudo ligado ao texto motivador. Gente, o Enem não quer isso. O Enem quer além. O Enem quer mais do que isso. Os repertórios pessoais, gente, textos cujos argumentos são limitados a afirmações pessoais, sem qualquer fundamentação das áreas do conhecimento. Você, na sua vivência, linda, maravilhosa, né? Você cita lá no seu texto que a maioria dos jovens brasileiros, eles preferem a rede social a estudar. Isso você constatou. Você vive no meio dos jovens e constatou isso. Pessoal, ó, é muita argumentação pessoal, não tem nada para me sustentar. Agora, quem foi que disse, não, mas eu achei? Sim, é o seu achismo. Você fez pesquisa? Não. Você fez um estudo? Não. É só vivência? É. Tem fundamentação? Não tem. Então, é um repertório apenas pessoal. Se você me perguntar aí, esse repertório aqui eu sei dar. Eu sei muito bem que a maioria dos jovens, eles preferem as redes sociais a estudarem. Isso aí eu constato. Por quê? Porque eu vivo com vocês diariamente, de segunda a sábado. Eu estou com vocês. E tem uma coisa, é dos meninozinhos do sexto as pessoas que já terminaram o ensino médio. Então, eu lido com todo o público. Então, eu sei basicamente como é. Eu sei quais os desafios enfrentados com relação ao não gosto pela leitura ou não gosto pelo estudo. Claro, quando eu falo assim, gente, não são todos. É uma pequena parte? Que bom que ainda é uma pequena parte. Beleza?
E o repertório legitimado, como eu falei para você, é legitimado pelas áreas do conhecimento, como história, geografia, filosofia, sociologia, filosofia, política, cultura, artes, literatura, entre outros. Ele pode ter esse uso superficial, que não está articulado o quê? A discussão do texto, e pode ter o seu uso produtivo, que aí sim está articulado a proposta defendida pelo participante. Então, quando você chegar nesse último cantinho aqui, você terá 200 pontos. Chegou aqui, você terá 160 pontos. Você chegou aqui, você terá 120 pontos. E aqui, 120 pontos. Beleza? Entendido? Até aí? O que vocês me dizem? Vamos adiante. Vocês estão muito calados. Pessoal, texto dissertativo argumentativo, partes embrionárias e cópias dos textos motivadores. Gente, isso aqui também está lá na competência 2, viu? Está, digamos assim, lá na competência 2. A competência 2 diz assim, gente. Ó, deixa eu só ler aqui para vocês, pedir licença, aí depois a gente volta para aí. Ó. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Aí, dentro das suas especificações, que é 1, 2, 3, né? 4 e 5, que é os níveis, aí tem essa parte embrionária. Gente, essa parte embrionária, vou falar dela agora. Vamos lá. O que são partes embrionárias? Gente, é quando aquele texto ele tem uns parágrafos que eles não foram desenvolvidos. Traduzindo, para melhor compreensão de vocês, são aqueles parágrafos bem pequenininhos, de 2, 3 linhas. Pronto. Um parágrafo de 2, 3 linhas, gente, ele não é desenvolvido, ele é embrionário. Você não venha me dizer que você faz um parágrafo de 2 linhas e ele fica bem desenvolvido, que eu digo que é sua mentira. Não acontece isso. Então, o texto embrionário é aquele texto que traz partes não desenvolvidas. Então, partes que não foram completamente desenvolvidas. Aqueles textos que só tem uma introdução e uma conclusão, não tem um desenvolvimento desenvolvido. Tem um desenvolvimento, mas não tem a introdução, não tem a conclusão. Então, são partes embrionárias. Gente, pense no parágrafo como você pensa na redação de vocês. Ó. Tem que ter... O parágrafo, ele também tem que ter... Cadê meu bicho? Fala, meu cursor. Pronto, perdi. O parágrafo, ele tem que ter também início, meio e fim. Assim como o texto. Ele tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tem que ter. Essa estrutura aqui também está dentro dos parágrafos. E o parágrafo que não apresenta isso aqui, ele é um parágrafo embrionário. Gente, parágrafo embrionário é aquele parágrafo que não está desenvolvido. Você trouxe só um tópico frasal e parou ali. Ou você desenvolveu só um pouquinho e parou. Gente, não pode acontecer isso. Texto dissertativo argumentativo, vocês já sabem. É aquele texto que você vai defender um ponto de vista. E cópia dos textos motivadores, preciso falar? Vou falar assim. Pessoal, copiar. Literalmente, Ctrl+C, Ctrl+V. Um dia um aluno me perguntou assim, eu não sei se ele já estava com esse intuito de copiar, mas ele disse assim, professor, mas se eu pegar o texto motivador e começar a cortar ele todo em pedaços, pegar só uns pedacinhos trazendo para o meu texto e para formar o texto, é cópia? É cópia. Gente, olha, numa linha, se você tiver mais de 3 palavras iguais ao texto, ele é considerado cópia. Ah, mas eu mudei. Eu tinha, na minha linha tinha 10 palavras. 5 eu botei igual e 5 eu mudei. É cópia, professor? É cópia. É considerado cópia.
mesmo essas palavras estando intercaladas. Por exemplo, a palavra do texto, uma palavra sua. A palavra do texto, uma palavra sua. A palavra do texto, uma palavra sua. Do mesmo jeito, continua sendo cópia. Então, para os espertinhos de plantão, né, que tentam fazer isso, não dá certo. Gente, quem corrige o texto de vocês está muito bem preparado. Ele lê a proposta de redação diariamente 10, 15, 20, 30, 40 vezes por dia. Chega um momento, gente, quando você lê essa proposta de redação durante 3 dias, você sabe todas as palavras que tem naquele texto ali. Imagina aí, você lê a proposta de redação de manhã, tarde e de noite, durante 3 dias. O mesmo texto, manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Cara, quando chegar no 4º dia, tudo que você encontrar num texto, numa redação que tiver uma palavra daquele texto motivador, você sabe que é do texto motivador e ainda sabe qual é o texto. Se é o 1, se é o 2, se é o 3. Fica automático. Então o cara aprende aquele texto, a proposta de redação, para quem faz a correção de redação do Enem, gente, eles decoram aquela proposta ali. Eles aprendem o texto motivador, eles sabem tudo. Para quando cair alguma coisa parecida, que soe, né, que pareça cópia, o cara já sabe onde é que está. Beleza, gente? Então, evite cópias. O último das situações que você tiver perdido, parafraseie. Pronto. Gente, eu vou sair aqui só para me trocar de slide. Jefinho, ainda temos tempo, né, Jefinho? Cadê o Jefferson? Jeff já saiu. Oi, Bento. Ainda temos tempo, não temos? Temos sim, temos sim. Não, eu só abrir esse outro slide aqui. Agora aí é gato, não? Fala a verdade. Vou abrilhantar esse slide aqui com esse gato. Para aqueles que não acham, porque é inveja, viu? Ei, mas o Autoestima é tudo no mundo. É o quê, Raimundo? Autoestima é tudo no mundo. Eu senti um teor de crítica aí no final da sua fala. Eu não estou criticando, só estou dizendo que autoestima é tudo. Raimundo! Se queimou com a sopa, não, Raimundo? Não sei de nada. Gente, vamos começar a competência 3. Sei que não vai dar para ver toda ela hoje, nessa competência 3. Mas vou pedir a atenção de vocês o máximo nessa competência 3. Gente, essa competência 3, ela é a mais, digamos assim, mais difícil de se perceber dentro do texto. Por que ela é difícil de se perceber dentro do texto? Porque a competência 3, ela acontece aqui, ó, na sua cabecinha, da organização das suas ideias. E se elas estão organizadas, elas vão para o texto organizado. Se elas estão desorganizadas, elas vão para o texto desorganizado. E isso vai influenciar muito na competência 3. Gente, a competência 3 trata do projeto de texto. A competência 3 é o projeto de texto. O que seria esse projeto de texto? Professor, por exemplo, vou só citar um exemplo aqui para que a gente possa chegar o mais próximo possível. Por exemplo, lá na primeira linha do seu texto, você tratou da Constituição, da Constituição Federal. Desenvolveu o seu texto, trazendo um repertório sociocultural, lindo, maravilhoso, como a Constituição. E lá no final do seu texto, quando você vai concluir o seu texto, claro, não é só citar lá em cima e citar lá embaixo, mas quando se acontece isso, é porque o cara desenvolveu o texto todo dentro da estrutura, não deixou pontas soltas, e lá no final do texto, quando ele vai concluir, ele retoma o que falou anteriormente, lá na primeira linha. Isso mostra que quem está escrevendo é um cara que sabe o que é um projeto de texto. Ele sabe que um texto não são partes soltas de diferentes coisas. Ele sabe que o texto é um todo, um montante que forma um todo. E esse todo está ligado. Então, se eu citei lá nas primeiras linhas do meu texto algo relacionado à Constituição,
E lá no final, quando eu fiz a minha conclusão a minha proposta de intervenção, aí eu joguei lá como efeito para que seja cumprido o que está descrito na Constituição. Gente, olha, eu estou retomando o que eu falei anteriormente. Eu estou traçando uma linha que diz assim, ó, meu texto, ele tem início, meio e fim. Mas esse início, esse meio, esse fim, eles estão interligados. Eles tratam do mesmo assunto. Eu não vou viajar, não vou trazer uma informação nova lá no último parágrafo do meu texto. Gente, não quer isso. Beleza, gente? Então é como se eu retomasse as partes que eu já vou falando, encadeando essas partes para que eu forme um todo. Não é à toa que ele diz, ó, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de quê? Desse famoso ponto de vista. A competência 3, ela tem 5 níveis, que vai do 0 ao 200 pontos. Gente, esse 0 aqui, ó, é aqueles textos tangentes e também os textos que não têm direção. O que é um texto sem direção? É um texto que você não consegue ver na produção uma defesa de um ponto de vista. Você fala muito sobre o assunto, mas você não tem aquele foco de defender uma única, digamos assim, um único pensamento. É como se você quiser falar tudo ao mesmo tempo e não defende nada. Aquelas pessoas muito subjetivas, por exemplo. Pronto. Muito subjetivas, sem direção. O 40 pontos, você pode ser um texto tangente, com direção, ou abordagem completa do tema, sem direção. Então, 40 pontos. O 80 pontos, aí já é um texto mais elaborado, né? Não tem projeto de texto, né? O texto já é mais pobre em projeto de texto, mas já tem fatos, já tem informações, já tem opiniões, só não estão desenvolvidos. Aqui na casa dos 80. Do 120 é aquele projeto de texto com falhas, né? Você deixou pontas soltas, mas já tem, né, o desenvolvimento de alguns fatos, algumas opiniões em algumas partes do texto. O 160 é a autoria. Gente, é aquele texto onde tem um projeto de texto com poucas falhas, já apresenta fatos, opiniões, informações desenvolvidas na maior parte do texto. E o 200 pontos é aquele texto de 100% autoria. É aquele texto que eu não sei se vocês conhecem, mas tem um aplicativo que, por exemplo, você manda uma redação para mim e eu pego as 2 primeiras linhas da sua redação, copiei e colei no aplicativo. E ele vai me dar, se seu texto foi tirado de lá, ele vai me dar de onde foi tirado, quais os textos, de onde você tirou. Automaticamente ele mostra lá. Olha, quando você joga, ele diz lá, essa frase foi desse texto, essa daqui desse outro texto. Tá entendendo? Ele faz essa brincadeira com o seu texto. Então, quando o texto é 200 pontos, isso não acontece. É um texto 100% original seu. Você não copiou de ninguém. Você não tirou de nenhum canto. Foi você que criou. Ah, professor, mas aí a citação eu copiei, gente. Citação, repertório é uma coisa. Copiar argumento é outra completamente diferente. Tá bom? Então, o 200 pontos é esse texto 100% da competência 3. Projeto de texto estratégico. É aquele texto, gente, que quando você termina de ler, você diz assim, tá aí, não ficou nenhuma dúvida. É um texto completo, não tem nenhuma dúvida. Tudo que ele se propôs a falar, ele falou, tudo que ele se propôs a defender, ele defendeu, e tudo que ele se propôs a resolver, resolveu. Não tem nada de dúvida. É o projeto de texto excelente, a autoria. Beleza, gente? Então, para defender o ponto de vista, você tem que relacionar, selecionar, organizar e interpretar. Gente, estão vendo aí que são verbos, todos no infinitivo. Gente, é porque você vai ter que fazer isso. Então,
vou dar um conselho para as pessoas que têm dificuldade no projeto de texto. Gente, não é feio, não é errado, quando você estiver planejando o seu texto, fazer tipo uma lista, umas anotaçõezinhas na folha, para depois fazer o texto. Pode fazer, não tem nenhum problema, viu, gente? É uma tática, isso aí a gente classifica como uma tática para melhorar o projeto de texto. Claro, aquelas pessoas que têm facilidade de escrever, já acontece aqui, ó, esse projeto de texto. Eu já sei, quando eu estou lendo o texto motivador, já está aqui na minha cabeça processando o que eu vou falar. Eu vou falar disso, vou trazer esse repertório, vou falar assim, vou resolver esse problema assim. Mas isso tudo que acontece aqui se transmite dentro do texto. Quando termina de ler o texto, aí você sabe se realmente seu texto atingiu aquele objetivo. Se não, competência 3 com falhas. Se atingiu, competência 3, simplesmente 100%. Direção, projeto de texto, desenvolvimento. Vamos ver aqui direção. O que seria um texto com direção? Pessoal, um texto sem direção. O que é um texto sem direção? Vou pedir licença para ler para vocês, porque essa parte é mais leitura mesmo, para que a gente discuta. Olha aqui o que seria um texto sem direção. Apresenta fatos, informações e opiniões de forma caótica ou desconexa. Não diz nada com nada. Isto é, um aglomerado de palavras, frases ou ideias que não se relacionam entre si. Não é perceptível sequer uma direção em defesa de um ponto de vista. Então, estou falando de texto sem direção. Aquele aglomerado de palavras. Um monte de palavras. Um monte de frases que não se conversam. Eu não sei vocês, mas vocês, eu não sei, vão me responder agora, que eu vou perguntar e vocês vão ter que me responder. Gente, entendem bastante de orações? Vocês entendem bastante das orações? Hein? Orações subordinadas, coordenadas. Entendem dessas coisas? Aprenderam mesmo para valer? Vala, parece que eu estou sozinho nessa sala. Eu poderia repetir com direção, Bento? Com direção, vou explicar agora o com direção, viu? Não, perdão, com direção não. O finzinho do sem direção. Vamos lá, o fim do sem direção, ó. Vamos pegar do início, Raimundo, ó. Ele apresenta informações, fatos e opiniões, beleza? Mas só que essas informações, esses fatos e opiniões, eles estão de forma o quê? Caótica. O que é forma caótica? Muito ruim. Ou seja, elas não têm nada, elas não se ligam. É como se fosse só fatos e opiniões um do lado do outro. Por exemplo, vamos lá. Digamos que o tema aqui é educação brasileira. A educação brasileira. Problema da educação brasileira. Aí eu vou e solto lá no meu texto. A educação brasileira passa por problemas. O aluno brasileiro não gosta de estudar. As escolas brasileiras têm deficiência na estrutura. Os livros didáticos, eles são ultrapassados. Tá vendo aí? Ó, são soltas, sem conexão. Mas são fatos e são opiniões. São, mas eles estão soltos. Então, eu poderia reformular isso aí. A educação brasileira passa por dificuldades, pois a estrutura dos prédios, elas são caóticas, ela não atende o que pede, o material didático é ultrapassado. Vocês não pegaram isso não, mas eu ainda fui do tempo de pegar o livro do ano seguinte. De tipo assim, você devolvia os livros didáticos da rede estadual. E aí eu pegava o livro do próximo ano, do ano que já tinha estudado. E a gente pegava materiais assim. Agora não, são livrinhos novos, né? Eu acho que são livros novos. Mas esse desconexo, essa coisa que não tem conexão. Muita ausência, Raimundo, aqui, dos elos de ligação, dos elementos de ligação, das conjunções.
Então, é um aglomerado. É como se você pegasse só um monte de palavras, juntasse e botasse aqui no canto. Aquele aglomerado de palavras. Tá bom? Elas não se relacionam. Entre quem? Entre elas. Né? Não é perceptível. Em nenhum momento você deixa claro qual é o seu ponto de vista. Em nenhum momento. Então, é o texto sem direção. Em nenhum momento você deixa claro se você concorda que tem problema na educação, ou que você discorda que não tem problema na educação, ou que você acha que tem e também que não tem. Você não deixa claro isso. Então, quando você não deixa claro isso, é um texto sem direção. Quando eu vou para o com direção, aí o negócio muda. Olha aí, ó. Apresenta também fatos, informações e opiniões, só que elas estão o quê, ó? Relacionadas. Isto é, as ideias apresentadas se relacionam entre quem? Entre si. Uma ideia vai puxando a outra. É perceptível o quê? Uma direção, uma defesa de um ponto de vista. Então, eu sei o que você está defendendo. Se você diz que realmente está defendendo que não existe ou que existe, eu sei exatamente qual é sua linha de raciocínio. Então, é um texto com direção. Vou voltar à pergunta que eu fiz anteriormente. Gente, vocês conhecem e dominam o uso das conjunções? Pode responder. Se não dominar, pode dizer. Não tem vergonha aqui, não. Lenara disse que mais ou menos. Mais ou menos. Não, né? Gente. Raíssa disse que conhece. Gente, para um projeto de texto excelente, você tem que saber usar essas orações. Quem é que é subordinado a quem? Quem é que tem a função de adversidade com quem? Então, você tem que saber dessas galera aí. Essa galera aí tem que... Por quê? Porque essa galera, elas estão o quê? Ligadas entre elas. Uma completa o sentido da outra, a outra traz uma explicação da segunda. Em outras palavras, conectivos. Exatamente. Exatamente, esses conectivos. Que é logo ali na frente. Está lá na competência 4. Os conectivos. Mas, como eu disse a vocês, gente, é avaliado o texto de vocês separado. Mas o texto de vocês é um todo. Ele está interligado. Beleza? Beleza, né, Ben? Eu só apagar aqui, isso aqui que eu fiz foi um X e um 5. Uma bicha. A competência 4. Ben, beleza? Oi, mulher. Oi. falta muito? Falta um pouquinho. Quer deixar para a próxima aula? Com certeza. Não vai dar tempo de terminar hoje. Não. Gente, Jefinho já deu a deixa. Espero ter contribuído mais um pouquinho para o aprendizado de vocês. Daqui a pouco tem tema novo. Né? Espero que vocês tenham compreendido a mensagem. Tchau, tchau e até a próxima, se Deus nos permitir.